Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade na leitura do livro A História do Avivamento Azul. Esse vídeo é a continuação, né? Nós estamos no capítulo 3, ainda mais profundo, e esse é o vídeo parte 4. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Vamos lá então. Minha experiência com línguas. Interessante isso aqui, pessoal, que nós vamos começar aqui, essa parte aqui do capítulo 4, e aqui ele está falando da experiência dele. A questão de uma experiência pessoal, não tem como você pode criticar, né? Muita gente critica, mas foi uma experiência que a pessoa teve, que nem muitas outras pessoas tiveram experiência. Exemplo, Paulo teve uma experiência, ele fala que foi até o segundo céu, né? Não sabe se foi no corpo, então foi uma experiência de Paulo, entendeu? Está registrado. Tem muitas outras experiências ali que está no Novo Testamento que aconteceu. Tanto na Bíblia hebraica também tem diversos tipos de experiências que homens tiveram no passado. Então, com relação ao Eterno, ao Criador, é muito difícil a gente querer dizer, não, ele não age dessa forma, não acontece isso, não acontece aquilo. Beleza? Vamos lá então. Minha experiência com línguas. No dia 16 de agosto, à tarde, o Espírito me usou para se manifestar em línguas estranhas. Estávamos em 7 na ocasião. Era um dia de semana. Após alguns testemunhos de louvor, tudo ficou quieto. Eu andava silenciosamente de um lado para o outro, louvando ao Senhor no meu espírito. De repente, pensei em ouvir na minha alma, não com os ouvidos naturais, uma voz forte falando em línguas que eu não conhecia. Mais tarde, ouvi a respeito de uma experiência semelhante na Índia. Parecia arrebatar-me e satisfazer totalmente toda a tendência ao louvor que estava presa dentro de mim. Em poucos instantes, encontrei-me com algo que independia de minha vontade própria, enunciando com minhas cordas vocais os mesmos sons que antes ouviram dentro de mim. Era a continuação exata do que eu ouviram em minha alma há alguns minutos. Parecia uma língua perfeita e sentia-me como um espectador. Entreguei-me inteiramente ao Eterno com simplicidade. Fui carregado por sua vontade como por um riacho divino. Eu poderia dar-me calado se quisesse, mas não faria por nada neste mundo. Uma sensação de consciência celestial veio em seguida, e impossível descrever a experiência com precisão. Deve ser vivida para ser apreciada. Interessante aqui que ele não sabe descrever aquela sensação que ele teve. Interessante que eu pego como exemplo, até alguns exemplos bíblicos. Paulo fala que ele ouviu coisas inefáveis, que um homem não era não era momento para ouvir aquilo. Então você vê que são coisas, que bastante semelhantes. Não houve esforço da minha parte para falar e nem a menos lutar contra esse fluido espontâneo. A experiência foi sagrada. O Espírito Santo tocou em minhas cordas vocais como uma harpa sendo tangida pelo vento. Tudo o que foi dito surpreendeu-me completamente,
pois nunca me esforçará para falar em línguas, pelo contrário, porque eu não conseguiria compreendê-las com a mente natural e tinha até medo da experiência. Interessante aqui, pessoal, que é importante destacar que essa língua que ele está falando aqui, que é uma língua estranha, não é uma língua que a pessoa começa a pregar e começa a falar. A pessoa começa a louvar e começa a falar. Que nem nós vê hoje de forma extremamente natural as pessoas hoje fazendo isso. Né? Tu vê que ele entrou num êxtase espiritual. Né? E não foi ele que estava falando, é o Espírito do Eterno que estava ali falando através dele. Isso aqui é diferente. Né? E depois mesmo ele fala que posteriormente virou meio que uma bagunça, tal, essa questão de falar em línguas. Né? Então, assim, as pessoas falam, começa a pregar, daqui a pouco fala um pouquinho de língua e começa a falar. Então, você vê que não é algo que vem do eterno, algo divino, é algo que a pessoa já, vamos dizer, decorou ali aquela língua e sai. Pelo menos dá para entender dessa forma. Vamos aqui. Não tive nenhum desejo naquela época de entender o que eu dizia. O falar em línguas parecia puxar a expressão da alma, fora dos limites da mente natural ou da compreensão humana. Era como se a minha mente estivesse selada e todas as ações dessa capacidade humana natural tivessem cessado. Sobre essa minha experiência, publiquei o seguinte. Ele colocou aqui um artigo que ele publicou, então nós vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que ele publicou aqui, o que ele publicou sobre a experiência que ele teve. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando, que venha estar nos abençoando grandemente. E um abraço do irmão Alex.